Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma rúbrica podcast Estás Cá, apoiado pela Associação Cultural Estralho Criativo, e hoje temos connosco um convidado muito especial, Milton Souza, um empreendedor do concelho de Albufeira e posso obviamente confessar também um amigo e sou um fã admirador deste cavalheiro. Milton, obrigado por aceitares o convite, é um prazer ter-te cá hoje. Milton Souza, Milton Guedes, porque essa duplicidade de identidades? Tá, primeiro eu queria agradecer também o convite, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto. Pelo que eu já tive me informando aí, vai ser um grande sucesso isso, já estou contente. Tá? Milton Souza, Milton Guedes, tem Milton Silvestre, Milton Casagrande, tem muita coisa, tá? Mas é Milton Guedes. Milton Guedes por quê? Há um tempo atrás, logo que eu cheguei em Portugal, eu tive a oportunidade de comprar um saxofone, tá? E eu comecei a estudar saxofone e tocava saxofone. Ousadia minha. Depois do que eu tive vendo das edições anteriores, dos convidados que vocês tiveram aqui, se eu falar que eu toco saxofone é uma grande sacanagem, tá? Mas vamos lá, tocava saxofone e na altura eu tinha um cabelo grande e tal. E tinha uma certa aparência física com um músico brasileiro que se chama Milton Guedes, que é um grande saxofonista. Do pessoal com quem eu trabalhava na altura, aí já ligado um bocado à música, começou a falar, pá, parece o Milton Guedes. E começaram a me chamar de Guedes. E daí todo mundo que me conheceu nesse meio, nessa altura, acaba por me chamar de Guedes. Mas na realidade o meu nome é Milton Souza. Boa, eu penso que a certa altura tenhas tirado proveito dessa dualidade e passas a ter assumido o lugar do famoso Milton Guedes. Tirei nada. Tirei nada, fiquei só com o nome do cara, só o nome do famoso é ele. Muito bem. Milton, mas isso foi na altura que tu aterraste a Portugal de armas e bagagens, mas tu já tinhas um percurso musical e cultural até pré-existente, não é? Tinha. Na minha família já tinha uma ligação com a música, tá? Isso foi por influência do meu irmão. Na altura tinha uma banda, o pessoal tocava ali Bee Gees, Folhas, uns Beatles, né? Então ele tocava baixo e tinha lá em casa sempre um violãozinho e eu peguei e falei, vou estudar violão. Até que eu via sempre o conselho do meu pai, o incentivo dele, que falava pro meu irmão, larga isso, rapaz, vai arrumar um emprego. Então se a gente era cabeça dura, a gente pegou e não atendeu o conselho do meu pai não, e a gente acabou estudando um bocado. Então a gente tem essa ligação da música. Mas antes disso, já na família da minha mãe, que era ligada, minha mãe tocava acordeon, os irmãos dela tocavam violão, o meu avô ensinava os filhos, fazia questão de ensinar música para os filhos. Então eu acho que é daí que vem essa vontade de conhecer mais da música e estudar um pouco. Bem, então, havendo esse background, eu entendo a tua conexão com música e esse teu amor e dedicação à causa. E a parte tecnológica, que é o projeto profissional que tu também mantens, como é que surge, com que idade é que surge as máquinas, a linguagem binária, como é que isso acontece? A área tecnológica, o que acontece? Nossa família vem de uma origem muito humilde, tá bem? Então era assim, ou você ia trabalhar duro mesmo, ou você tinha que achar alguma coisa para fazer. Então isso lá em 90 e pouco, começou aquela questão de surgir o MS-DOS, o Windows naquele. Eu já vi umas pessoas que trabalhavam com aquilo e se davam mais ou menos bem, tá? Então eu peguei e falei, vou me meter nessa área também. E comecei dali a estudar um bocadinho. Minha primeira carreira foi como digitador, né? Que não significava nada, aquilo era você pegar e digitar, como se fosse aqui em Portugal, as declarações de IRS. Você tinha que digitar milhões de declarações de vários contribuintes para microfilmar aquilo. A minha primeira ligação à área tecnológica foi como digitador. Tá, nem sabia ligar um computador, chegava lá, já estava ligado aquilo, era só copiar. Mas eu vi que aquilo era interessante e da partir daí eu comecei a estudar. Depois não quis largar mais, porque eu gostava dessa parte do fazer, que a tecnologia pode trazer mais resultados, mais proveito, que os processos sejam mais céleres do que manual e que está nisso. Qual foi, não sei se te lembras, mas qual foi a configuração do teu primeiro PC? Meu primeiro PC? Sim. Meu primeiro PC eu lembro. Essa história é muito engraçada. Então eu já estava ali dando umas aulas de informática, né, como monitor, como assistente. Todo dia eu passava em frente a uma loja de informática e via lá os computadores. E eu já trabalhava, já ganhava algum dinheiro.
E passei naquela loja lá e vi o computador, entrei e falei, olha, queria um computador assim, mais ou menos bom. Falei, o top que nós temos aqui hoje é um 486 com 16 megas de memória e um disco de 850 megas, entendeu? Falei, era o top. Eu peguei, corri para casa, como é aquela questão do incentivo mesmo musical, era aquela coisa, eu falei, pá, agora que eu falo com o pessoal que vou querer me meter nessa área de verdade. Eu fui falar pro meu pai e pra minha mãe, olha, eu tô pensando em comprar um computador, mas isso ainda vai custar caro, não sei o que, vou pagar em 36 vezes esse computador, que é a condição que a gente tinha na altura. Mas o primeiro computador meu foi um 486. Mas eles me apoiaram, nessa altura eles me apoiaram. Meu pai falou, não, isso é uma boa coisa, vai lá. Então sim, eu tenho que agradecer eles que eles deram uma força assim. Milton, nessa altura tu também tinhas a componente lúdica associada, vamos revelar aqui ao auditório que tu és um jogador influente de Fortnite e nessa altura já havia o gosto pelo gaming ou foi surgindo agora mais tarde? Sim, mas naquela altura eram uns gráficos terríveis. Naquela altura eu jogava Doom, tinha um outro lá como que era? Force Fight, alguma coisa assim, que era um outro de luta, que eram dois bonequinhos verdezinhos assim lutando. Mortal Kombat naquela... Mortal Kombat nos fliperamas, entendeu? Um dos programas que a gente tinha era um amigo meu, tinha um bar que tinha uns fliperamas clandestinos no fundo do bar. Tá? Então a gente pegava, ia lá, conversava com a senhora, a gente era menor, não podia tomar cerveja, não podia fazer nada, mas lá no fundo aquilo era meio que clandestino. Então ela pegava e deixava a gente jogar, porque a gente era criança, ela também conhecia, sabia quem que era a nossa mãe, essas coisas, a gente começava a se empolgar, daí dava lá umas 10 horas da noite e falava, vocês vão pra casa, e a gente queria ficar lá, não podia, mas eu gostava, da parte de game gostava. E hoje em dia, porque eu sei que há uma grande base de audiência e fãs do videogaming, esse Fortnite, queres revelar alguma coisa sobre as tuas performances e concretizações, achievements? Na verdade hoje jogo sim Fortnite, não sou um player profissional, tá? Mas eu comecei a jogar por causa do meu filho, tá? O que acontece? As crianças hoje, elas estão muito ligadas nisso, nessa área. E é muito difícil você chamar elas, eles vão jogar bola, olha, vamos andar de bicicleta. Se você não der alguma coisa do que eles gostam e experimentar o que eles querem, você não consegue convidá-los para fazer o que você acha que é necessário. Então, como ele gostava disso, eu comecei a jogar também, para fazer companhia para ele. Depois, como os jogos hoje são todos online, por mais filtros que tem, por idade, para saber qual que era o vocabulário que estava usando do outro lado, quem as pessoas que eles estavam jogando, tá? Hoje eu jogo, os amigos dele da escola, chego lá, olha, Mauro, vou adicionar seu pai na minha lista de amigos, tá? Tem dia que meu filho não tá em casa, eu estou em casa e eu estou jogando com os amigos dele, de 8, 10 anos, entendeu? Mas eu comecei a jogar, agora eu jogo mesmo por causa dele. Mas gostei, mesmo agora, quando ele não está jogando, eu tenho essa quedinha, reservo ali uma horinha para me divertir. E vocês lá em casa chegam a fazer batalhas um contra o outro em outros jogos? Jogamos. O primeiro jogo que eu incentivei ele a jogar foi Minecraft, tá? Ele tinha ali uns 3 anos de idade, eu como sempre ligado à arte de tecnologia, estou sempre com o PC ali, ele estava sempre no meu colo, papá, o que é isso? O que é isso? O que é aquilo? Perguntando sobre o PC. Eu tinha um outro portátil em casa, disponibilizei para ele já sabia ligar, sabia fazer o login do PC normal e instalei Minecraft para ele, que realmente, queira ou não, é uma dica. Se você tem um filho pequeno, não afaste ele da tecnologia, não mexa que vai estragar, não. Nem perca tempo, não é perder tempo, é ganhar tempo. Invista um tempo, vai lá, faça com ele, explique para que serve cada botão daquele, o que pode, o que não pode, ensine ele a jogar Minecraft. Que ele, olha, passado alguns meses, eles estão fazendo contas sozinhos, que eles querem saber quantos blocos precisa para construir tal coisa, quanto tempo ele ainda tem de vida, quanto tempo precisa de se alimentar, o personagem do jogo, e a cabecinha deles abre muito. Sem dúvida que os miúdos de hoje em dia, a juventude e as gerações vindouras obviamente são mais desenvolvidas e com outras capacidades que nós se calhar vamos ter dificuldades em acompanhar. Já aqui temos dificuldades em acompanhar certas coisas, mas esse lado não é apenas a tua relação com a informática, não é? Tu tens uma relação com a tecnologia bastante profícua e
eu sei que tens um projeto neste momento a decorrer. Queres falar um pouco sobre essa tua área profissional? Tá, o meu projeto, eu comecei a pensar em desenvolver meu projeto por causa de uma empresa que eu trabalho já há um pouco mais de 10 anos, tá? E eu vi ali que os procedimentos que tinham ali que já eram informatizados, tá? Mas não era o adequado para o resultado que se precisava. Eu sou desenvolvedor, programador também, então comecei a desenvolver algumas aplicações específicas ali para dentro. E eu vi que aquilo dava muito resultado, tá? Que a produtividade aumentava, o funcionário, ao invés de estar lá 2 horas para fazer alguma coisa, uma aplicação desenvolvida para aquele fim, com meia hora fazia, tá? Então, usando a tecnologia ali, nesse trabalho que eu executo nessa empresa em paralelo com o meu projeto, foi onde que eu falei, olha, se eu estou fazendo aqui e estou conseguindo beneficiar a empresa que eu trabalho, por que não fazer isso e expandir para outras empresas? E foi de onde iniciou meu projeto de consultoria em tecnologia e recursos humanos. Portugal é realmente uma plataforma hoje em dia muito popular, seja a nível de turismo e depois também a nível de hubs tecnológicos e acontecimentos mundiais como o Web Summit. Mas contudo temos temos uma pequena base de público e audiência, não é? O negócio, margem negocial comparado com outros países da União Europeia e quiçá com outros mercados emergentes. Porquê que tu decidiste vir para Portugal? Foi só uma questão de facilidade e aproximação de língua, ou já tinhas alguma curiosidade sobre a nossa comida, o nosso vinho? Não. Portugal, na verdade eu não conhecia Portugal, tá? Portugal conhecia o Portugal da televisão. Nós não conseguimos imaginar que existia uma região como o Algarve, que foi a região que eu escolhi para estar morando, tá? Então a gente vê na televisão, vê aquelas ruazinhas do bairro da Alfama, Lisboa, o bairro Alto. Então não sabemos o que mais que tem, que infelizmente agora se mostra mais, tá? Mas antigamente o que se mostrava mesmo era só aquilo, então a gente não tinha noção do que era isso tudo. Então a minha decisão de vir para Portugal foi numa fase da minha vida, que no Brasil eu já tinha um negócio ligado a essa área, mas no Brasil você tem que trabalhar muito, tá? Para você conseguir ter algum benefício daquilo. Mas ao mesmo tempo que você trabalha muito e você começa a crescer, você começa a ficar com uma preocupação, porque depois você não tem tempo para aproveitar o que você está produzindo. Eu digo a nível de resultados financeiros, tá? Você não pode, de repente, até pode, mas se você compra um carro um bom carro, tá? O que acontece? Você já começa a ser visto. Epa, aquele cara tem um bom carro. Então, de repente, você nem tem grande coisa, você está lá pagando a prestação daquilo para o banco, mas alguém vai achar que você tem alguma coisa e você já... Então, chegou uma fase da minha vida e falei, eu quero trabalhar nisso, está funcionando, mas eu também quero viver. E até onde eu sabia, nível de segurança, tranquilidade, essas coisas, eu decidi vir para Portugal, tá? Por quê? Nessa fase de imigração da minha vida, que eu falei, eu tive oportunidade de ir para o Japão, tive oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas eu não queria ir para ganhar dinheiro. Eu só queria ir para conhecer, porque eu não estava indo temporariamente. A minha ideia não era ir temporariamente, vou lá ganhar um dinheiro, vou investir no Brasil novamente. Tá? É até chato falar que eu não queria investir lá. Adoro o país, um país magnífico, pessoas fantásticas, mas eu não queria mais estar vivendo lá por causa dessa situação. E um pouco que a gente conseguia ver, se eu fosse para os Estados Unidos era para trabalhar. Não sei se eu ia conseguir ter uma qualidade de vida como eu tenho aqui. Se eu fosse para o Japão, pior ainda, 12, 14 horas numa fábrica lá. Eu não sou um cidadão, consigo trabalhar numa fábrica. Eu não consigo ser um dos 100 funcionários. Tá? No meu percurso, por acaso, eu tive esse privilégio. Notei isso depois de algum tempo, fazendo uma análise da minha vida. Eu notei que desde o meu primeiro emprego, que foi numa panificadora, tá? Então tinha lá 10 caras lá, só dobrando assim, umas bolachinhas para colocar na forma, para assar, para torrar. Passado um tempo que eu estava lá, eu já não era um daqueles 100 que estava lá dobrando bolachinha. Eu já era o cara que fazia massa, o padeiro,
Ele dava a receita, olha, preciso de uma massa dessa, eu já ia fazer. O outro trabalho que eu entrei, que era na metalúrgica, não foi nada fácil aquilo, tá? Passado algum tempo eu já não era mais o cara que ficava ali carregando o ferro da máquina que saía para o tamanho da medida que o ferro saía. Eu já era o auxiliar do cara que consertava, do técnico que consertava aquela máquina, tá? Mas eu só notei isso há alguns anos atrás. Eu falei, meu percurso todo eu nunca fui um dos 100 funcionários. Eu sempre era o funcionário tal que tinha uma função específica. Depois isso aconteceu numa confecção, que eu trabalhei em confecção, entrei para passar roupa, tá? Depois do tempo eu já não era mais o cara que passava a roupa lá, eu só passava as roupas dos clientes que chegavam numa loja da fábrica, que tinha uma loja na frente, chegavam lá, compravam um vestido, aquilo lá eles arrumavam na hora, já lá eu ajustava o tamanho, eu precisava de alguém para passar aquelas roupas. Então no fundo eu passava o dia todo, passava 2, 3 pecinhas de roupa, já não era de novo um daqueles 100, mas eu só fui notar isso depois que eu estava aqui. E quando eu notei isso, que é o meu percurso da minha vida, involuntariamente acontecia isso, eu falei, olha, eu vou pegar essa característica e vou vestir no meu projeto. Eu não vou ser mais um dos 100. Eu vou ser aquela pessoa que tem aquela função. E está resultando. A gente tem que acreditar, parar para se ver e que a gente descobre que a gente não precisa ser um dos 100 que está lá. Você pode ser um, mas que tem uma função específica. Todos têm como diz, o seu reconhecimento por aquilo. Alguém tinha que ser feito. Mas como eu involuntariamente não conseguia ser um, encarei, olha, não vou ser mais, nunca na minha vida eu vou ser mais ser um dos 100. Amanhã, se eu tiver que varrer aquela rua, que tem, sei lá, quantas pessoas que limpam a rua em Albufeira, eu não vou ser um dos 100 que varre a rua. Você vai passar aqui nessa rua e falar, opa, nunca vi essa rua tão limpa desse jeito. Vai descobrir, é o Milton Guedes que está varrendo essa rua aqui. Tá? Eu gosto de fazer as coisas assim e funciona. É excelência no nosso desempenho, sem dúvida. Milton, e no meio deste mundo conturbado, tu realmente achas que a tecnologia está a ser bem usada e a conduzir a humanidade a um propósito maior, a um mundo melhor, mais justo, mais igual, com menos assimetrias? Qual é a tua opinião sobre esse papel que a tecnologia pode ter? Rapaz, essa é uma pergunta que o que eu responder aqui vai entalar o cidadão, mas se for generalizar, sim, ajuda, mas nem tanto, tá? Quando se tem tecnologia a mais, o exemplo que eu dava da empresa que eu começo a desenvolver algumas aplicações para eles, tá? Dependendo da versão do empregador, ele vai usar aquilo para quê? Se a pessoa desenvolvia uma função, executava alguma coisa em 2 horas e com o auxílio da tecnologia ele executa em meia hora ou 40 minutos, é muito difícil o empregador que vai querer converter o tempo que sobrou para benefício do funcionário. Ele vai querer sobrecarregar o funcionário. Infelizmente acontece muito, tá? Então o perigo da tecnologia está aí. É que com o auxílio dela, alguns fazem com que as pessoas vai querer sempre que se produz mais, tá? Infelizmente o ser humano é desse jeito, sempre quer mais, quer mais, quer mais, até o dia que o ser humano que não é qualificado ou com nenhum conhecimento tecnológico, não sobra nada para ele fazer. Se ele não souber o inglês, que é on, off, para ligar o botão, que seja a função dele fazer aquilo, ele não vai ter o que fazer. Até mesmo que essa máquina, com o tempo, ela nem vai precisar de ninguém para ligar um off. Ela se liga na hora certa, ela liga, começa a trabalhar. Na hora que tem que desligar, ela se desliga. Então tem esse lado perigoso da tecnologia, que o ser humano tem que se adaptar para tirar proveito dela. Milton, há um projeto cultural no qual tu te envolveste recentemente e, na verdade, é uma das razões pela qual esta rúbrica é possível. O que é que nos podes contar sobre esse projeto? Projeto. A Associação Estralho Criativo. A Associação Estralho Criativo. Eu sempre tive vontade de participar de alguma coisa que fizesse o bem. Tá? Eu sou uma pessoa do bem, gosto que todo mundo esteja bem e quanto melhor, melhor. Tá? Eu adoro que o meu vizinho esteja bem, que o outro esteja bem, e até mesmo as pessoas que eu não conheço estejam bem. E o propósito dessa associação, que é fazer o bem,
de uma forma fazer estar acessível às pessoas a cultura, a arte, e não somente a nível de formação profissional, educação. Eu achei que era um desafio interessante para se meter nisso, tá? É lógico que eu analisei as pessoas que estão envolvidas nisso, tá? Apesar, por acaso, após discutirmos alguns nomes, eu fiquei como presidente da associação, tá? Simplesmente porque precisa ter títulos, tem que ter um presidente, tem que ter um vice, tá? Que é obrigatório ter títulos, mas um presidente sozinho não faz nada, e eu só estou nesse projeto porque eu confio 100% nas pessoas que estão envolvidas nisso, que são pessoas que também têm o mesmo propósito, que é de fazer acontecer de verdade. Milton, essa associação, da qual provavelmente ouvir mais coisas brevemente, tem algum projeto de destaque, além do apoio ao podcast, ou alguma outra atividade programada que seja interessante para o nosso auditório? Repete. Vamos fazer aqui uma pausa. Então, existe dentro do contexto dessa associação algum projeto que esteja na calha sair em breve e que mereça uma nota de destaque aqui na nossa conversa? Tem. Além dessa rúbrica, desse podcast, que é o Tascar, em breve vai ser lançado aí eu vou falar o nome que ainda está em definição, que é o La Terrace, ou vai ser o Terraço, que vai ser uma rúbrica muito interessante para trazer alguns artistas regionais, alguns até de fora, que é para a comunidade saber o que tem aqui, que muita gente está aqui e nem sabe os artistas e o potencial que está aqui. Esse vai ser um canal interessante para estar mostrando para o pessoal o leque enorme de artistas que tem a nível musical e conhecer as pessoas, que a gente conhece um artista e tem uma imagem dele, e quando você vê ele mais de perto, ou vê um trabalho dele, da forma que a associação quer apresentar esses artistas, a gente começa a ter uma visão, poxa, aquele cara eu pensava que era diferente, mas afinal aquele cara é gente boa, entendeu? E eu acho que isso vai ser muito interessante, construir essa imagem. Então, em breve, o terraço ou a varanda, nas telinhas do pessoal aí em casa. Vai estar aí. Milton, qual é o teu maior sonho? O meu maior sonho? Essa é uma coisa que me emociona, de verdade. Meu sonho é um sonho pessoal. Sério, cara. Meu maior sonho é a dignidade do ser humano. Como assim? Vou dar um exemplo clássico que eu passei por isso. É sério. Hoje, quando se fala em salário, não sei o quê, eu sei que cada país tem uma realidade, tem um salário mínimo, tal, mas eu acho que não é digno, tá? O meu maior sonho é que existisse uma dignidade para o cidadão poder viver dignamente. O que seria isso? Me parte o coração, por exemplo, agora que estamos na altura, não está no inverno, ainda vai chegar o inverno, tá? É um pai de família, olhar ali para os filhos, para a esposa em casa, olhar para o aquecedor do lado, que ele tem um aquecedor a óleo, você não pode ter um ar-condicionado, e falar assim, não posso ligar, não posso aquecer minha família, porque eu não posso pagar a conta de luz. Ou a energia elétrica é muito cara, ou o salário realmente é muito baixo. Devia ter uma balança para esse nível de dignidade, que o cara pudesse ter o conforto de aquecer sua família. Então o meu sonho, que não é pessoal meu, é que essa dignidade possa acontecer um dia. Que o pai de família possa chegar em casa, ligar um ar-condicionado ou ligar um aquecedor que ele tem em casa e aquecer sua família. Esse é o meu maior sonho. Milton, obrigado pela conversa franca, sincera, aberta, honesta. Com certeza que é por pessoas como tu, com o teu espírito empreendedor, lutador e essa perseverança numa causa justa e boa, fazer o bem, nós temos essa esperança que fazendo o bem vem até connosco. É um prazer ter-te aqui, foi uma delícia de conversa. Contamos encontrar em breve nessas tuas missões. Maior felicidade, boa fortuna e obrigado por teres vindo. Obrigado a vocês pelo convite. A ideia é essa mesmo, é fazer acontecer. Não podemos ficar parados. Não fique no sofá que as coisas não acontecem. Ninguém fica no sofá, é a mensagem do Milton Souza, Milton Guedes. Voltamos para a semana com mais uma rúbrica do podcast Tascar.
e tudo bom para vocês, uma boa semana. Sejam felizes, façam o bem e o bem há de vir até convosco.